Pai Santo, que estamos na Tua presença em busca de bênçãos. A fonte da bênção é o Senhor, a fonte da cura, a fonte do perdão, a fonte do equilíbrio emocional, a fonte da perfeita paz. Então estamos te pedindo tudo isso, Senhor. O Senhor nos dê este pacote, pela graça do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Que o Senhor nos fale através da Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Nós temos uma série de sermões, de 3 sermões. O primeiro sermão, que já está postado no YouTube, temos o canal nosso no YouTube, o canal Pastor Samuel Ramos. Se você entrar ali, você vai encontrar todos os sermões. Temos também o site, que é apocalipserevelado.com. No site existem pelo menos 400 sermões para você poder baixar e assistir e ouvir também. O primeiro sermão desta série, que já está postado, é Não olhe para trás, olhe para frente. O segundo sermão é Não olhe para baixo, olhe para cima. E hoje é o terceiro sermão da série, Não olhe para dentro, olhe para fora. O que significa isso? Não olhe para dentro. Inicialmente, eu quero desestimular você a ficar olhando para dentro da igreja e dentro de si mesmo. Quem olha para dentro perde o senso da missão. Deus não quer que você fique olhando para dentro da igreja, porque a missão não está dentro, a missão está fora. O foco da igreja não é o interior dela. O foco da igreja está voltado para fora. Esse foi o erro do judaísmo. O judaísmo tinha um foco voltado para si mesmos. Eles pensavam em si mesmos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles pensavam em si mesmos de novo. E em terceiro lugar, em si mesmos. Por isso, é uma religião que faliu. Eles perderam, hoje eles não têm mais, eles não têm assim uma esperança, porque não aceitaram o Messias que veio. Mas, queridos, Satanás quer que você viva uma vida voltada para dentro da igreja. O clubinho da igreja, a panelinha da igreja, este grupinho de irmãos dentro da igreja, este sal dentro do saleiro. A missão do sal não é o saleiro. A missão do sal é se misturar com a comida, com o mundo. Ficar impregnado por todas as ruas, por todos os bairros, por todos os países. Por isso, de vez em quando, Deus sacode o saleiro para que este sal caia para fora do saleiro. Ele sacudiu o saleiro de Battle Creek. O povo não queria sair do saleiro, mas Deus queimou. Eu falo Deus queimou porque o fogo foi do céu. E os bombeiros da cidade de Battle Creek diziam: este fogo dos adventistas é diferente, porque não apaga. Os bombeiros chegavam e tentavam apagar o fogo, mas não se apagava. Ficou registrado isso. Queimou-se a Review and Herald, ou seja, a casa editora adventista foi ao pó. O prédio da Conferência Geral, que era no mesmo prédio da Review and Herald, também se queimou. Mas o sal não queria sair do saleiro, continuou no saleiro. Deus então queimou o hospital, mas ainda não saíram do saleiro. Então finalmente Deus queimou o tabernáculo. Uma igreja enorme que naquele tempo, na década de 1900, naquele tempo tinha capacidade para 2.000 pessoas assentadas dentro do tabernáculo. Imagine a grandiosidade, numa cidadezinha pequena como é Battle Creek, porque Battle Creek é pequena até hoje. Imagine uma igreja com 2.000 pessoas dentro. Mas Deus não queria todo este sal acumulado dentro do saleiro.
E finalmente, depois de todos estes incêndios, o povo de Deus entendeu o recado. E eles pararam de olhar para a vida alheia, porque Battle Creek se tornou um centro de mexerico. Um centro de mexerico. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. E aí era só casa sendo vendida, for sale, for sale, for sale. E finalmente os adventistas se espalharam pelo mundo. Queridos, a missão da igreja não é viver para si mesma. Convidando, hoje você me convida para almoçar na sua casa, sábado que vem eu convido você para a minha. E assim, não é você me convida para o seu aniversário, eu convido você para o meu aniversário. Não, irmãos, a vida da igreja não é a igreja. A missão da igreja é o mundo. É a seara que está madura. E nós não podemos perder tempo e nos embaraçando, nos prendendo ao programa em si, que não tem o desafio de cumprir a ordem ide, saiam pelo mundo, pelos caminhos, pelos valados, pelas esquinas, e convide o povo para que venha. Jesus diz em Mateus capítulo 9, versos 37 e 38, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9, e o verso 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E você pode perguntar: por que eu tenho que rogar? Por que eu tenho que orar? Para que o dono da seara mande mais ceifeiros. Deus sabe que tem poucos ceifeiros, Ele que mande mais. Não, Ele não vai mandar mais, a menos que você ore. Ou você ora, ou o trabalho está sendo atrasado. Porque Deus não age diretamente na terra independente do homem. Deus não age diretamente no planeta Terra sem usar você. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para entrar nas casas, para abrir a Bíblia, para dar estudos bíblicos, enfim. Esse é o princípio que Deus tem. A nossa missão é buscar os que estão fora. A melhor forma de fortalecer os que estão dentro da igreja é ensiná-los a buscar os que estão fora. Por isso, não olhe para dentro, olhe para fora. A seara está madura. Buscar os perdidos. Não olhe para dentro da igreja. Aqui dentro você vai ver mornidão. Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia é morna. E quanto mais você contempla para dentro da igreja a mornidão, mais morno você fica, porque a mornidão é contagiosa. Portanto, olhe para fora. Não olhe para dentro da igreja querendo descobrir quem é trigo, quem é joio. Não fique olhando, tentando assim ser um adivinho. Esse aí eu acho que não é trigo não, eu acho que ele é joio. Eu acho que esse aí é um jesuíta infiltrado na igreja. Quantas cartas ou quantos e-mails, eu digo dezenas e dezenas de e-mails que eu já recebi de pessoas perguntando a mesma coisa. Pastor, é verdade que tem jesuítas infiltrados dentro da igreja? Eu falo: irmãos, o que eu tenho certeza é que existe joio dentro da igreja. E se você ficar olhando para o joio, você vira joio. Porque o joio é pegajoso. Queridos, nossa missão não é ficar tentando descobrir quem é joio e quem é trigo, enquanto a seara está madura. Olhe para fora. Olhe para a seara. Descubra o seu ministério. Qual é o seu ministério? Não é qual é o seu departamento. O departamento funciona para dentro da igreja, irmãos. Ministérios funcionam para fora da igreja. E o segredo do crescimento espiritual não é fazer parte de um departamento. O segredo do crescimento espiritual é você fazer parte de um ministério. Porque ministério não depende da comissão da igreja, não depende de ser eleito para o cargo, não depende de nada. Ministério é algo que o Espírito Santo dá para você. E você o exerce, você o ministra regularmente com bases semanais.
independente da igreja, independente do pastor, independente da comissão de nomeações. É algo que o Espírito Santo dá para você. Ministério, descubra qual é o seu ministério. Pratique-o. Os ministérios estão voltados para fora da igreja. Você ora e o Espírito Santo o ajuda a descobrir o seu dom, que deve ser transformado num ministério. Exemplo, visitando a cidade de Juazeiro do Norte, tínhamos ali um pastor, o pastor Ezequias, estava enfermo no hospital, e nós trabalhávamos ali na Missão Costa Norte, que pegava Ceará e Piauí. Fomos presidentes da Missão Costa Norte por 6 anos, e fomos visitar o pastor Ezequias, que estava enfermo. Quando dentro do quarto com o pastor Ezequias, chegaram 2 jovens, entraram, olharam para nós, olharam para ele na cama e elas disseram: o senhor permitiria que a gente fizesse uma oração pelo senhor? Ele era um pastor e eu era o pastor também. E o pastor Ezequias disse: pois não, pode orar. Elas fizeram uma oração por ele. Antes delas saírem do quarto, eu perguntei: quem mandou vocês virem aqui visitar o pastor Ezequias? Ele é pastor. Ah, é ele pastor? Sim. Elas disseram: ninguém nos mandou aqui. Esse é o nosso ministério. Nós visitamos os 2 hospitais da cidade todos os sábados, quarto por quarto, orando com os pacientes. Mas o pastor da igreja mandou vocês? Não, esse é um ministério nosso. Ministério não tem nada a ver com o pastor, irmãos. É o Espírito Santo que impulsiona as pessoas. E eu perguntei: e vocês são de qual igreja? Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, e esse é o nosso ministério. Uma vez eu estava comprando tintas para pintar a igreja de Whitmore, na Virgínia, e eu fui ao Home Depot comprar as tintas na sexta-feira, e eu disse para o vendedor: se eu perceber que a cor da tinta não é exatamente a que eu estou pensando, porque as cores das tintas enganam, vocês sabiam, né? Você acha que é uma cor, depois que você põe na parede é outra. Eu disse para ele: então se eu não gostar, eu volto domingo aqui e troco, tá? Ele disse: não, domingo eu não estou aqui. O que você faz domingo? Não, domingo tem o meu ministério. Interessante. Qual é o seu ministério? Ele disse: todos os domingos eu visito as casas dos velhinhos, nursing home, os asilos. Eu vou visitar os asilos, orar com eles. Esse é o meu ministério. Uma vez conversando com um irmão da Igreja Batista, ele me disse: pastor, eu tenho um ministério. E eu perguntei a ele: qual é o seu ministério? Eu fico na porta da igreja todo domingo, porque o principal culto deles é domingo. Todo domingo eu fico à porta da igreja. Eu anoto, eu percebo todas as visitas que chegam. E a equipe da recepção anota o nome das visitas. Mas eu não sou da equipe da recepção. Mas o que você faz? Eu vou à equipe da recepção, pego o nome e o endereço de todas as visitas, e o meu ministério é visitar todas essas visitas durante a semana que se segue. Na semana que se segue ao dia que eles visitaram a igreja, eu vou à casa deles visitá-los. Quem pediu para você fazer isso? Ninguém. Isso é algo que eu faço. Queridos, vocês estão entendendo o que é um ministério? Ministério é um trabalho com missionário, com bases regulares, voltado para fora. Não olhe para dentro, olhe para fora. É lá que está a nossa missão, a seara. Jesus exerceu um ministério lindo, mas Jesus não podia ficar focado nos serviços do templo, porque nem ele poderia pregar no templo, não permitiam. Ele teve um ministério voltado para fora. Ele estava sempre buscando os de fora. Existe na terra, queridos, 2 espécies de religião. 2 espécies de religião existem na terra: a religião de Deus e a religião falsa. A religião de Deus tira o homem de si mesmo. A religião de Deus ensina você a se esquecer de si mesmo e se concentrar em algo que está fora de você.
Por isso, os dois grandes mandamentos que Jesus nos ensinou foram amor a Deus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É uma religião, a verdadeira, voltada para fora, para Deus e para o próximo. As religiões falsas são voltadas para dentro das pessoas. A religião de Deus nos ensina a desconfiar de nós mesmos. Como é que é? A religião de Deus, a verdadeira, ensina você a ser desconfiado de si mesmo. Você confia nas pessoas, mas você desconfia de si mesmo. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz: enganoso é o coração humano, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Você não pode confiar no seu coração. Você não pode confiar nos seus sentimentos. Eles são enganosos. Os nossos sentimentos nos traem. A religião de Deus nos ensina a desconfiar de nós mesmos. A religião falsa ensina a você confiar em si mesmo. Autoconfiança. A falsa religião ensina autoconfiança. A religião de Deus ensina autodesconfiança. Se você esquecer todo o sermão, não esqueça desta frase. A religião de Deus ensina autodesconfiança, enquanto a falsa religião ensina autoconfiança. O mundo está cheio de autoconfiança, mas vai de mal a pior. No livro Desejado de Todas as Nações, página 226, nós lemos assim: Desejado de Todas as Nações, página 226. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam se tornar co-obreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Quando você entra para a religião verdadeira, a primeira lição que Deus quer ensinar para você é a desconfiança de si mesmo. E aí completa, ainda na mesma página: então, quando você aprende a desconfiar de si mesmo, então achar-se-á preparado para que lhe seja comunicado o caráter de Cristo. Quando é que eu e você estamos preparados para receber a comunicação do caráter de Cristo? Quando aprendemos a desconfiar de nós mesmos. A religião de Deus ensina que dentro de nós, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos capítulo 7, verso 18. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 7 e o verso 18. Aqui diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quanto bem existe dentro de você, meu irmão? Quanto de bem existe dentro de mim? Nenhum. Essa é a religião verdadeira. Isso é o ensinamento da Bíblia. Qual é o ensinamento da religião falsa? O bem habita dentro de você. O bem está dentro de você. O bem e o mal estão dentro de você. Essa é a religião falsa. Você convive com o bem e o mal que já pertencem a você. Você já tem, desde o nascimento, você tem o bem e o mal dentro de você. Isso é mentira. Você não tem o bem e o mal dentro de você. Você tem o mal. O bem está fora, chama-se Jesus. E esse bem, que é Jesus, pode vir para dentro de você se você o convidar, se você buscar diariamente. Não é buscar uma vez e ter para sempre, não. É buscar diariamente. A religião verdadeira é essa. A religião verdadeira nos ensina a orar. A religião falsa ensina a meditar. Eu não sei se vocês estão percebendo a diferença. Não é a mesma coisa, pastor, orar, meditar? Não. É tão diferente como a água e o vinho. Meditar, você fica em silêncio, não fala nada. São as práticas de meditação transcendental, que você se assenta confortavelmente, numa posição yoga,
e medita. Isso não é orar. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina orar. E orar não é se assentar confortavelmente, mas é se colocar numa posição que dói. Ajoelhado dói. Cria calo nos joelhos. Dá cãibra. A gente tem que ter uma almofadinha. Para aguentar ajoelhado 1 hora, você tem que ter uma almofadinha. E queridos, orar não é ficar em silêncio. Orar é falar com Deus como um amigo. Como é que você fala com um amigo? Para você praticar as meditações transcendentais, você tem que ter técnicas. Para orar, você não precisa ter técnica nenhuma. Qual é a técnica de falar com um amigo? Com um amigo você não tem técnica. Você fala, abre o coração. Sai pelos poros o amor que você tem, o apreço que você tem por aquele amigo. Ele sai. Você extravasa. Você põe para fora. Isso é orar. Falar com Deus como um amigo. Extravasar, louvar, cantar audivelmente. Expressar sons com a boca, louvando a Deus por sua majestade, por sua soberania. A religião verdadeira nos ensina a orar. Não ficar meditando em silêncio absoluto. A religião verdadeira também não nos ensina a esvaziar a mente. Porque a religião falsa ensina você a esvaziar a mente. Não pense em nada. Qualquer coisa que vier, você afasta. Você tem que esvaziar a mente para respirar Deus. Deus se respira. O ar não é Deus. O ar foi criado por Deus. A árvore não é Deus. Ela foi criada por Deus. A religião falsa fala que tudo é Deus. Você é Deus também. Porque Deus é tudo e tudo é Deus. Isso é panteísmo. A religião verdadeira ensina que tudo não é Deus. Deus criou a natureza, mas a natureza não é Deus. Deus é transcendental. Ele está acima da natureza. Ele usa a natureza. Mas não podemos confundir a natureza com Deus. Orar é repetir as palavras da Bíblia, memorizar as palavras da Bíblia, repetir estas promessas da Bíblia. Isso é orar, é louvar a Deus. Não confiar nos nossos sentimentos, confiar nas palavras que saíram da boca de Deus. Dentro de nós, queridos, existem mágoas. Por isso a religião verdadeira diz: olhe para fora, não para dentro. Porque dentro de nós vocês vão ver o quê? O que você vê dentro de você? Quando você olha para dentro de si mesmo, 2 perigos: ficar triste, ficar desesperado, ficar vencido, frustrado por tanta coisa ruim que você tem, por tanta mágoa que você tem. Ou então, o outro perigo é você olhar para dentro de você e se orgulhar das suas consecuções, orgulhar das coisas boas que você fez, orgulhar dos seus talentos. Satanás está usando os 2 extremos. Quem olha para dentro de si mesmo, ele vai ser vencido por Satanás, ou pelos complexos, pelas frustrações, ou pelo orgulho das boas consecuções. Por isso Deus está dizendo: não olhe para dentro, porque lá você vai ver mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Isto existe em quem olha para dentro. A religião verdadeira nos ensina a olhar para fora e confessar os nossos pecados e colocar nossas fraquezas nas mãos de Deus. A religião falsa ensina a meditar, ficar em silêncio absoluto. A religião falsa ensina que você está dentro, que Deus está dentro de você. Toda religião oriental
traz este pensamento de que Deus está dentro de você. Só descobrir, Ele está lá. Na nova era se ensina de que toda a verdade que existe no mundo está dentro de você. É só você descobrir. A verdade não está fora, a verdade está dentro de você. A religião verdadeira diz que a verdade está fora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Jesus disse: eu posso receber a verdade dele, mas ela não mora, ela não é inerente dentro de mim. Existe um livro publicado em português com o título de A Busca. Não sei quantos conhecem esse livro, A Busca. Em inglês, o mesmo livro tem o título de Hunger. O autor é John Dybdahl. Ali se ensina técnicas de como orar, técnicas de como respirar Deus, em silêncio, esvaziando a mente, coisas que vieram da meditação transcendental do hinduísmo. Aliás, John Dybdahl, ele se internou num mosteiro católico, ele se internou no convento, no mosteiro, para aprender a meditar com os monges. Queridos, eles chamam isso de oração centrante. O que é oração centrante? Oração voltada para dentro de você mesmo. Oração focada dentro de si. Por isso é a oração centrante. Ela está centralizada em você, no que você sente. Eles dizem, você tem que sentir Deus. Eu não preciso sentir Deus, irmãos. Não, você tem que ouvir Deus. Eu não preciso ouvir Deus. Seria muito bom se eu pudesse ouvir Deus, mas eu não preciso ouvir Deus. Eu não preciso sentir Deus. Eu tenho que crer em Deus. Aquele que crer será salvo. Não é o que você sente, é aquilo que você crê. Interessante, irmãos. Mesmo quando oramos você recebe não o que precisa e nem o que pede. Quando você está orando, você não vai receber o que pede e nem receber o que precisa. Você vai receber o que você crê. Você recebe o que crê, não o que pede nem o que precisa. Jesus disse, se creres, receberás. Seja feito conforme a tua fé. É o que você crê. Eu tenho que crer. Não é o que eu sinto. O meu sentimento é enganoso. Oração centrante veio de Inácio de Loyola, do século XVI. A oração bíblica da religião verdadeira é audível. Eu gosto de orar de forma audível. Eu posso orar em silêncio quando eu estou no meio de todo mundo, eu quero fazer uma oração e estou no meio das pessoas e as pessoas não podem ouvir a minha oração, então eu faço uma oração silenciosa. Mas quando eu estou fechado em audiência com o meu Deus, em audiência marcada com o meu Jesus, ali eu canto, ali eu falo, ali eu choro. Queridos, é uma audiência com Deus. Eu tenho que extravasar o meu amor, eu tenho que extravasar as minhas mágoas, eu tenho que colocar o meu fardo aos pés de Jesus. Exaltar a Deus por sua santidade, cantando hinos. E agora, se você já percebeu, existe uma aplicação aqui no iPhone, existe uma aplicação com todos os hinos do Inário Adventista. É coisa nova, porque isso não tinha a questão de 6 meses atrás. Eu descobri essa semana. Já baixei aqui, custa só $1 e pouquinho, R$1,99. Você baixa, porque você precisa fazer dos hinos parte da sua adoração. Escolher os hinos que exaltam Deus como Criador dos céus e da terra. Escolher os hinos que falam de Jesus Cristo e do amor que você tem por Jesus. Declarações de amor a Jesus cantadas. E você louva a Deus cantando 1, 2, 3 hinos, quantos precisar. Criando aquele clima na presença de Deus. O nome da meditação jesuíta
era Lectio Divina, leitura orante, que hoje está sendo praticada mundialmente e também sendo introduzida nas igrejas adventistas também. Por que eu falo isso? Eu estava conversando com um pastor adventista no Brasil e ele estava contente, dizendo para mim, tivemos um seminário, dizia ele. Tivemos um seminário nos ensinando as técnicas de orar. Eu já falei, continue. Porque quando ele falou que tiveram um seminário, que veio um professor aqui dos Estados Unidos para ensinar os pastores brasileiros as técnicas de orar, eu já fiquei com a minha orelha em pé. Eu perguntei, o que eles ensinaram você? Ele disse, você pegue a sua Bíblia e você vá para o mato, vá para um lugar sozinho, onde você vai ficar em silêncio. Você vai escolher uma palavra da Bíblia ou um verso. Ou talvez não precise ter nem uma palavra, nem um verso. Pode ser um objeto. Pode ser qualquer coisa. E você vai ficar repetindo aquilo. Repetindo. Queridos, Jesus já falou, quando orarem, não useis de vãs repetições. Se na oração você fica repetindo uma palavra, porque estudar a Bíblia é ir de verso em verso, de livro em livro, de começo ao fim. Isso é estudar a Bíblia. Agora você se concentrar somente numa palavra ou somente num verso e ficar repetindo, até que se produza um transe na sua mente, altere a sua consciência. Queridos, isso não é orar. Isso é introduzir no cristianismo as técnicas da meditação transcendental do hinduísmo. E é isso que é ensinado no livro A Busca. Mas Jesus Cristo diz aqui em Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, aqui nós temos, em Mateus, capítulo 6 melhor. Capítulo 6 e o verso 7. Jesus falou, e orando, não useis de vãs repetições. Mesmo que seja uma palavra da Bíblia, mas ficar repetindo. Não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Já existia essa prática no tempo de Jesus, mas pertencia aos gentios. Os filhos de Deus devem abrir o coração, falar com Deus, contar, mostrar para Deus a agenda de oração. Você tem uma agenda de oração, meu irmão? Você mostra para Deus e consagra a Deus a sua agenda de oração, com 10 nomes, com 20 nomes, com 100 nomes, com 200 nomes. E você ora por aquelas pessoas. Isso é falar, isso é orar, isso é louvar, isso é interceder, isso é comunhão com Deus. Você estuda a Bíblia, você se alimenta da Bíblia. Esse sermão que estamos pregando, irmãos, não olhe para dentro, olhe para fora. É para alertar dos perigos dessa prática da oração centralizada em sentimentos. Nesse falso sentir Deus entrando em você. A religião de Deus não se fundamenta no silêncio. Mas alguém disse para mim, pastor, mas lá em Salmos 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, Deus diz, pare de correr. Tenha sua hora tranquila para estudar a Bíblia, para conversar com Deus. Mas é conversar com Deus, não é ficar em silêncio sem falar nada, esvaziando a mente. Na quietude cristã, ou na hora tranquila, você fala, você louva audivelmente, usando os hinos do inário. A religião falsa introduz um falso trio, uma falsa trindade. A religião falsa tem uma trindade. A religião verdadeira tem uma trindade. O trio celestial, formado por Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Satanás, quando ainda no céu, que vivia na presença divina, ele conhece o trio celestial. Por isso, quando ele estabeleceu a falsa religião aqui na terra, começando lá em Babilônia,
ele criou uma falsa trindade. Em Babilônia, a falsa trindade era chamada Bel, Tamuz e Ishtar. Trindade. Nos fenícios, a falsa trindade era chamada El, Bacchus e Astarte. Nos israelitas, a falsa trindade era chamada Baal, Tamuz e Astarote. Na Síria, a falsa trindade era chamada Ninus, Hércules e Beltis. Na Grécia, Zeus, Dionísio, Afrodite. Em Roma, Júpiter, Atis e Cibele. No Egito, Ra, Osíris, Horus ou Ísis. Na Índia, Vishnu, Krishna, Isi e Devaki. Na China, Panku, Yehengo, Matsopo. No México, Teo, Quetzalcoatl e Coatlicue. Trindade em diferentes partes do mundo, nas religiões não cristãs. Queridos, no Apocalipse também existe a trindade. A besta que subiu do abismo, o dragão, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Na geração moderna, evolucionista, existe uma trindade. Qual é a trindade da geração moderna, evolucionista? No lugar do pai, colocaram Charles Darwin. Ele é o criador. Charles Darwin criou o mundo através do evolucionismo. Queridos. E na trindade da geração moderna, evolucionista, quem ocupa o lugar do filho? Sigismund Freud. Sigismund Freud ocupa o lugar do filho, porque ele é chamado de o libertador. Charles Darwin é chamado de o criador. Sigismund Freud é chamado de o libertador, aquele que veio libertar a raça humana dos seus tabus. E tudo gira em torno do sexo. Para Freud, tudo girava em torno do sexo. E a deusa que ele adorava era Ísis. E quem ocupa o lugar do Espírito Santo nessa trindade moderna evolucionista? Karl Marx. Ele é chamado de o Consolador. Por que Karl Marx é chamado de o Consolador? Porque ele consolou a humanidade com a promessa de um mundo melhor. A religião verdadeira mostra que a nossa salvação se fundamenta naquilo que Deus fez por você e Deus faz por você. A religião verdadeira, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A religião verdadeira ensina que a salvação está naquilo que Deus fez e Deus faz por você e faz em você. A religião falsa estabelece o fundamento de que a salvação está naquilo que você faz. E então vem o quê? Autoflagelação. Opus Dei. Quem faz parte da Opus Dei se autoflagela. Um dos juízes da Suprema Corte, Scalia, faleceu há pouco tempo, não permitiram fazer o exame nele após a morte. Porque a família não queria que descobrissem as marcas, as cicatrizes no corpo. Porque ele era Opus Dei. Ele se autoflagelava. Queridos, a religião falsa ensina você o quê? A buscar salvação através das suas obras, aquilo que você faz. Mas a religião verdadeira ensina a salvação através daquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário. E Deus continua fazendo em você através do Espírito Santo. Amém? Isso é a religião verdadeira. Mas a religião falsa ensina penitências. Penitências. Peregrinações. Esvaziar a mente, sentar, relaxar, repetir e repetir uma frase ou uma palavra. Na religião de Deus, o homem, depois do pecado, se tornou mau, natureza má, pecadora. Paulo disse em Romanos, lá nós lemos em Romanos 7, não existe, verso 18, em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Na religião falsa, diz que você tem o yin e o yang dentro de você. Vocês já viram o yin e yang?
O bem e o mal. Aquela bola com 2 peixinhos. O peixinho preto com um olhinho branco. E o peixinho branco com o olhinho preto. Ou seja, não existe bem absoluto, porque todo bem tem o mal nele. E não existe mal absoluto, porque todo mal tem o bem nele. É tudo que o diabo quer, irmãos. Não existe bem absoluto, não existe mal absoluto. E os dois são eternos. Tudo mentira, irmãos. Os dois não são eternos. O bem é eterno. E o bem é absoluto, porque o bem é Jesus. O bem é Jesus. Ele é eterno. O mal não é eterno. Porque ele surgiu com Satanás, mas ele vai ser queimado no fogo. Vai deixar de existir. E no bem não existe o mal. Porque Jesus é bem absoluto. E no mal não existe o bem. Porque o Satanás é mal absoluto. Continuamente ele é mal. Eles ensinam que o Yin e o Yang são 2 irmãos gêmeos. Você acredita que Satanás e Jesus são irmãos gêmeos? Lendo os livros Mormons, o pastor tem que estudar de tudo, não é? Eu tive que estudar também sobre os Mormons. E descobri que, para eles, Satanás e Jesus são 2 irmãos. Queridos, isso está em harmonia com o Yin e Yang, que ensinam que são 2 irmãos gêmeos. E que a felicidade sua depende do equilíbrio entre o mal e o bem dentro de você. Irmãos, você acredita que o seu bem-estar, a sua felicidade depende do equilíbrio entre o mal e o bem entre você? Ou a sua felicidade depende de prevalecer o bem, que é Jesus, e destruir o mal? O que é que nós queremos? O que é que a Bíblia ensina? A destruição do mal. O mal não é eterno. Ele surgiu e ele vai morrer. Aleluia por isso. Olhe para fora, não olhe para dentro. Isaías capítulo 45, verso 22. Gostaria de ler para vocês. Isaías capítulo 45 e o verso 22. Abra sua Bíblia. Capítulo 45 de Isaías e o verso 22. Veja o convite que Deus está fazendo para você hoje. Isaías 45 e o verso 22. Olhai para mim, diz Deus. Deixe de olhar para você mesmo. Tire os olhos de você. Isso é um egoísmo. Mas eu tenho que me amar. Você tem que amar a Deus e ao próximo. O amor próprio, ele já nasce com a gente, irmãos. A criancinha se ama terrivelmente, profundamente. Ela quer tudo para ela, toda a atenção para ela. Ninguém precisa ser ensinado a se amar. Nós já nascemos nos amando. Agora, amar a Deus já tem que ser ensinado pelo Espírito Santo. Amar o próximo, negar-se a si mesmo, negar-me a mim mesmo para servir o meu próximo, eu tenho que ser ensinado pelo Espírito Santo. Aqui diz, olhai para mim, diz Deus, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Um dos sinais do tempo do fim, eu quero ler para vocês esse texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra a sua Bíblia. Veja um dos sinais do fim, queridos. O que aconteceria? Abra a sua Bíblia. Na primeira carta, ou segunda carta, né? Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, ou seja, os dias que nós estamos vivendo hoje, sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos. E aí vem uma lista de pecados, mas o pecado número 1 que está no topo, que é o primeiro que aparece, é qual é? Amantes de si mesmos. É um problema sério? Será que
Os problemas do ser humano é porque ele não sabe se amar? Não, irmãos. Os problemas do ser humano é porque ele se ama. E a religião de Deus ensina você a negar-se a si mesmo. E amar a Deus e amar ao próximo. Mas o amante de si mesmo é um dos sinais do fim. São tremendamente egoístas. E eu quero ler para vocês o que está na revista Review and Herald, de janeiro, dia 10 de janeiro de 1908. Veja o que Deus escreveu através da sua serva. Muitos são espiritualmente fracos porque olham para si mesmos. Vejam, a Bíblia fala: olhai para mim, diz Deus. E Ellen White está escrevendo: muitos são espiritualmente fracos, por quê? Olham para si mesmos, em vez de olhar para Cristo. E agora outro texto, irmãos, que está em Review and Herald também, no dia 1º de 10 de janeiro de 1908, diz assim: Jesus é o celeiro do qual podemos tirar força e felicidade em todo o tempo. Por que então desviamos os nossos olhos da sua suficiência para olhar para as nossas fraquezas e deplorá-las? Nós o desonramos ao falar da nossa ineficiência. Em vez de olhar para nós mesmos, contemplemos a Jesus constantemente, tornando-nos cada dia mais semelhantes a Ele. Review and Herald, dia 10 de janeiro de 1908. E ainda no livro Mensagens aos Jovens, página 105, vejam que Deus fala: não falemos em nossas fraquezas e deficiências, mas em Jesus e seu poder. Não se concentre no problema, se concentre na solução. Em vez de ficar lamentando suas deficiências e pecados e fraquezas, se concentre em Jesus e no seu poder. Ao falarmos na força de Satanás, o inimigo consolida mais seu poder sobre nós. Quando falamos no poder do Onipotente, o inimigo é repelido. À medida que nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Mensagens aos Jovens, página 105. E no Ciência do Bom Viver, página 181, diz: não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a fraqueza do próprio eu. Estou lendo Ciência do Bom Viver, página 181. Não olhe para a fraqueza do próprio eu, ou ao poder da tentação, mas olhe para o poder da palavra de Deus. Toda a sua força nos pertence. Carlos Kingsley foi um pastor romancista que viveu no século XIX. E Carlos Kingsley escreveu: se quiser ser infeliz, pense em si mesmo. Isso é uma receita para a infelicidade. Eu sei que ninguém quer ser infeliz. Se você quer ser infeliz, pense em si mesmo. Pense naquilo que deseja e de que gosta. Pense no respeito que os outros devem dar para você. Então nada lhe será puro. Estragará tudo aquilo em que tocar e transformará em pecado e infelicidade tudo quanto Deus lhe enviar, e poderá ser tão infeliz como preferir. O segredo é: não olhe para si mesmo, olhe para fora. O Espírito Santo deixa conosco hoje este conselho que está no livro Caminho a Cristo. O livrinho Caminho a Cristo não é um livrinho para ser lido, irmãos. É para ser quase que decorado. Você lê 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Se você já leu 10 vezes o livrinho Caminho a Cristo, leia mais uma vez. Você vai descobrindo veios de ouro precioso ali dentro deste livro. E veja o que diz na página 70. Não devemos, pois, olhar para nós mesmos, nem permitir que o pensamento se demore no próprio eu, mas olhemos para Jesus. Que o pensamento se demore no amor de Jesus, na formosura de Jesus, na perfeição do seu caráter. Não é esvaziar a sua mente, é encher a sua mente com a beleza de Jesus, com a formosura do seu caráter, e pedir o caráter de Jesus. Medite Jesus na sua abnegação, medite em Jesus na sua humilhação, Jesus em sua pureza e santidade, Jesus em seu incomparável amor. Esse é o tema para a contemplação da alma. Não olhe para dentro, olhe para fora. É de lá que vem a nossa salvação. Amém, irmãos? Amém. Que a graça de Jesus esteja sobre você. Amém. Deus seja louvado.